Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no dia 25 de setembro, 11h30 da manhã. Vocês estão aqui comigo no ar com a Bru. Tá começando mais uma semana. E aí, como vocês estão? Deixa eu falar oi aqui para todo mundo. O Gabriel tá até perguntando o dólar se subir, qual o alvo? Você estava falando pro Borges isso, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre dólar hoje. Eu quero conversar sobre dólar, principalmente sobre taxa de juros, né? Taxa de juros dos Estados Unidos caindo, taxa de juros do Brasil aumentando, expectativa de taxa de juros aumentando, como que isso vai dar uma mexida aí nos mercados e também nos seus investimentos aqui no Brasil e no exterior. Luiz, bom dia, tudo bem com você? Como você tá? Como estão seus investimentos no exterior também? Você já começou, né? Tá ali, indo devagar e sempre. Bom dia, Noilton. Tudo bem com você? Hoje, hoje eu deixei o programa um pouquinho diferente porque eu quero falar sobre as últimas notícias, né? As principais últimas notícias. A gente vai falar de polêmica também. Que tal conversar um pouquinho sobre polêmica? Enquanto vocês vão me dando bom dia, Wesley, bom dia, tudo bem? Estou esperando vocês aqui em Portugal. Mas você pode abrir sua conta no exterior, você pode abrir em dólar também. Portugal. Sabia que eu não conheço Portugal? Já morei na Europa, tive a oportunidade de morar na Europa, mas não tive a chance de conhecer Portugal, nem Espanha. Deve ser uma delícia. Rafael Melo, bom dia, tudo bem com vocês? Já faço convite. Quem for de São Paulo, tiver uma conta no exterior ou quiser aprender mais ainda em como investir no exterior de forma eficiente, hoje, no final do dia, 6 horas da tarde, tem um happy hour exclusivo que eu vou levar clientes da Nomus e também prospecções, eventuais clientes, para uma palestra muito bacana, bem aqui do lado, na Avenue, aqui às 18 horas é um happy hour junto com uma apresentação de como investir no exterior. Então, se você tiver, me manda uma mensagem lá no @brualaman, que eu chamo você, a gente já se conhece, bate uma foto, acho bem legal isso, né? Vamos lá, então. Vamos começar com a primeira notícia. Não se esqueça, né? Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que precisa se atualizar com as notícias da semana. E eu vou para aquela mais polêmica. Vamos começar. Hoje eu acordei, na verdade, eu já tinha visto essa notícia ontem, né? Mas eu acordei possessa com ela, assim, eu acordei. Eu lá nos stores fui brigar. Briguei mesmo, né? Que eu até fiz uma pergunta. Vocês acham que essa notícia é ignorância ou não? Bets receberam 3 bilhões de beneficiários do Bolsa Família via Pix. Bom, então quer dizer que o Bolsa Família, aquele incentivo do governo, que geralmente é para famílias, geralmente, né? Eu tô falando geralmente porque a gente está entendendo que não, né? Geralmente é para famílias, tá? É distribuído para famílias que estão em vulnerabilidade financeira ou de vida, estabilidade de vida, né? E aí, o que que eles estão fazendo? Vamos o quê? Investir no Bets. A inadimplência também está aumentando. Aí eu fiz uma pergunta lá nos meus stories e eu quero que vocês respondam aqui. Isso é ignorância, lembrando que ignorância é quando você tem a falta de conhecimento, mas que muitas vezes, por exemplo, aquela pessoa é ignorante. Isso não é um xingamento. A ignorância, a gente pode falar que ela é porque a pessoa ainda não teve acesso àquela informação, não tem um conhecimento sobre aquilo, mas não é que ela não quer aprender. Tá bom? Então ela não tem, ou ela não tem acesso, ou ela não teve ainda, não conseguiu explicar, não conseguiu entender. Então, essa é a parte de ignorância. Lá eu coloquei que é safadeza mesmo. Eu acho que é safadeza da galera, entendeu? Porque assim, se você tá dentro da estrutura do Bolsa Família, você já sabe que todo aquele dinheiro, né, todo aquilo é para você conseguir se manter, para que você consiga um emprego e aí sim começar a crescer a sua renda. Então, o Luiz está falando, é um absurdo, assim, é um absurdo. E hoje em dia a gente não pode falar que é falta de educação financeira. Eu coloquei que não é uma ignorância. Eu não acho que é uma ignorância. Nós brasileiros estamos ficando cada vez mais mal acostumados e muito braço curto. Eu gosto de chamar as pessoas braço curto de Tiranossauro Rex, né? Ela é Tiranossauro Rex. São pessoas Tiranossauro Rex. Por quê? Porque tudo que precisa esticar um pouquinho o braço, precisa trabalhar um pouquinho mais, precisa se esforçar um pouquinho mais, não serve para mim. E isso que eu lido com pessoas diariamente, né? Inclusive nas redes sociais, seja na parte de mídia, enfim, sempre
Tô ali transitando. Então o que eu vejo, e eu já escutei de algumas pessoas é: "Se você não me ensinar", então ali no direct mesmo: "Ah, se você não me ensinar, não tem como eu aprender a investir". Cara, olha o tanto de informação que é gerada todos os dias. Olha o tanto de vídeo que tem, vídeo no YouTube, aqui, a gente faz o programa ao vivo. Não é possível, se você tem internet para jogar o bets, você tem internet para poder ler um livro e se educar financeiramente. Desculpa. Isso daí é é, enfim, tá escrito embaixo. Eu acho que é safadeza. O Noilton falou: "Safadeza total, concordo plenamente contigo". Gabriel: "Somando ao que está falando, tem um gráfico que vai mostrando ao longo dos anos o número de usuários dessas bets. O Brasil há 10 anos estava lá atrás, hoje lidera". É o imediatismo, né, o dinheiro fácil. Vocês ainda que operam, né, o quanto que a gente também traz muitas pessoas falando sobre as finanças comportamentais, principalmente para quem opera, para não se emocionar. A gente sabe que o ganho é tudo que a gente quer, é tudo que a gente está buscando. Todo mundo está buscando evoluir, todo mundo está esperando ganhar esse dinheiro, mas precisa ser feito de uma forma consciente. O Bets não é de uma forma consciente. Mas, assim, além dele não ser, eu acho que você fazer, se você disponibilizar dentro do planejamento financeiro, eu gosto de apostar. Pega um determinado valor, mas desde que não. Tem que ser um valor que você sabe que você vai perder e que ele não atrapalhe a vida financeira sua e da sua família. Então, quer dizer, e esse problema que a gente tem, então é assim, e o rombo que fica? Porque custa para mim e para você que está investindo, para mim que estou empregada, todo mundo que está empregado aqui, para todo mundo custa muito esse Bolsa Família, o rombo, né? Porque a gente está pagando imposto para poder dar esse benefício para as pessoas na vulnerabilidade e ela utiliza aquilo para apostar. Tem uma pessoa, inclusive, que eu gosto muito, que ela postou hoje. A Receita Federal não fica atrás dos nossos investimentos, a Receita Federal também deveria ir atrás desses PIX e cancelar o Bolsa Família de todo mundo que está utilizando dinheiro para isso. Eu achei interessante, não sei vocês. Mas eu achei interessante. Tô polêmica, né? E trazendo coisas sobre política. Geralmente eu não falo isso, mas é, política, a gente está falando política Brasil, tá? Não de político. Mas é importante, eu acho que é importante a gente refletir. Até pessoas, vocês mesmos, né? Qual foi a experiência? Quando você entrou no trade, o que as pessoas falaram? O que você tinha mentalidade? Você tinha mentalidade de dinheiro rápido? Era essa ou não? Como que você entrou nela? E como que você se mantém hoje? Era diferente a percepção que você tinha quando você começou a fazer trade é diferente da de hoje? Me coloca aí nos comentários para eu poder entender como que funciona ali a cabecinha de vocês. Enfim, essa notícia é realmente um absurdo. Falando nisso, tem uma pessoa lá no meu Instagram que ela perguntou assim: Bru, o dólar está naquele sobe e desce, sendo que ele caiu aí nos últimos períodos. Será ela quer esperar o dólar aí a 5,20 mais ou menos? E ela me perguntou se vale a pena esperar o dólar cair. Essa é uma incógnita. Será que o dólar vai cair? Será que o dólar vai cair? Porque depende de tantos fatores. Eu já falei essa frase. O câmbio foi feito para humilhar os economistas, né? Ele foi feito para humilhar os economistas, porque a gente pode fazer 1000 teorias e acontece tudo o contrário. Semana passada mesmo, com o corte de juros dos Estados Unidos e o aumento de juros aqui no Brasil, o mercado foi para tudo quanto é lado diferente. Inclusive, eu passei uma semana em Miami com um monte de palestra, muitas pessoas falando, né, de política, economia e tudo mais. E a economia foi exatamente para o lado contrário e o dólar caiu. Enfim, não dá para saber. O que dá para fazer é, em algumas plataformas de investimento, você consegue fazer um câmbio programado. Então, você coloca os reais lá. Então, vamos supor que você quer fazer 5 mil reais. Quando tiver 5,20, você vai e faz o câmbio. Eu não deixaria de investir por isso. Eu faria um pouco, né? Continuaria fazendo, mesmo com o dólar não estando no preço que eu queria, mas você faz esse câmbio programado. Você põe lá 5 mil reais e coloca ali o valor do câmbio que você quer. Quando ele atingir 5,20, ele vai lá e faz o câmbio automaticamente para você. Isso é uma forma de você não precisar ficar monitorando para dolarizar. E aí ele te avisa, o próprio aplicativo te avisa, e o que acontece? Você vai lá e consegue investir. Então é uma das formas que você consegue fazer, mas eu não deixaria de investir, tá bom? Não deixaria de fazer isso
enfim, de forma recorrente, mesmo com o dólar a 5,40, 5,50 e tudo mais. Eu já investi com dólar a 6, por exemplo. Bom, Rafael Melo, além de usar o Bolsa Família, usam até o limite de crédito no banco quando tem. Ah, é. Isso daí é verdade, que vergonha, né? Roverson, ele falou, ele estava falando que eu perguntei, né, como que vocês tinham um sentimento do day trade, ele comentou, você queria uma renda extra, mas essa renda extra que você queria, você achou que ela fosse relativamente fácil? Falando em questão de trade, vocês sabem mais do que eu, vocês operam. Eu não, gente, eu não opero, eu sou o patinho feio daqui. Gil, você opera? Não, ó, Gil também não, a gente é o patinho feio, Gil. A gente é o patinho feio, a gente é ou a gente somos? Né? Nós somos, vamos colocar. Nós somos nomos. Nossa Senhora, meu português, pelo amor de Deus. Bom, falando mais de notícia, tem uma coisa muito importante. A gente sabe que os problemas de geopolítica, então a gente teve a reunião da ONU, né? Enfim, os problemas geopolíticos são os que mais preocupam a partir de hoje. E nós tem dois pontos, né? Tem os problemas geopolíticos e a gente tem outra duas vertentes aqui muito interessantes que saem disso. Dentro dos problemas geopolíticos, se a gente falar, por exemplo, Rússia e Ucrânia, a gente viu um problema também que afetou o setor de energia em relação a gás natural. Isso fez com que grande parte dos países europeus, por exemplo, que dependiam disso, ir atrás de uma energia, de uma alternativa para a energia. E todo mundo começa a observar com esses problemas geopolíticos o quanto precisa se desenvolver e ir cada vez mais atrás de novas fontes de energia. Quando a gente fala de problema geopolítico, energia é um setor muito interessante para investimento, tanto energia quanto o setor de defesa dos Estados Unidos. Reza a lenda, que o Partido Democrata, então reza a lenda, tá? Isso daí são as teorias da conspiração. Mas primeiro aos fatos. Os fatos são que em períodos de presidentes democratas, o gasto com guerra é muito maior do que nos períodos de presidência republicana. E reza a lenda que os Estados Unidos arma guerras porque ele se beneficia financeiramente muito. É uma teoria da conspiração, gente. Eu sei que eu estou falando sobre dólar, mas assim, é uma teoria da conspiração de que acontece dessa forma. Não sei se, não sei se vocês concordam ou não, mas é um mercado que cresce bastante. Inclusive, a gente pode pesquisar o ETF de defesa, EDE, Defense USA. Vamos ver qual que é esse ETF aqui, ó, Aerospace, da iShares, ITA, Aeroespacial e Defesa dos Estados Unidos. É um ETF que pega todas essas empresas. Só esse ano o retorno já foi de 18,76%, tá? Esse daqui é o ETF da iShares. E lá dentro desse ETF vocês conseguem ver todas as empresas que tem, enfim, tem empresas bem interessantes, inclusive que fornecem todos esses meios para a guerra, né, para os Estados Unidos. E principalmente agora os Estados Unidos que estão com problema fiscal, pode ser interessante para ele manter essas guerras, esses conflitos em banho-maria. Eu estou tirando, tá? Estou tirando toda a parte de. Eu não estou falando sobre religião, não estou falando sobre os fatos em si, eu estou falando sobre a guerra, os conflitos em si, tá bom? Os conflitos, eles são importantes para os Estados Unidos, principalmente para a arrecadação de dinheiro e potencializa cada vez mais. E aí, o que eu estava falando de energia é que a gente precisa observar que existem outros setores, como o de energia, que eles vão crescendo também. O Marcelo perguntou qual a sigla. ITA, o ETF, mas direto nos Estados Unidos, tá? O ITA não é BDR, não é nada aqui no Brasil. ITA, eu não falo de posições no Brasil, tá? São tudo posições em dólar lá fora. Vamos lá. O Marcelo falou: o negócio é seguir o JL Mago do Dólar. Rodrigo, eu estou satisfeito com os resultados em day trade. Excelente. Cláudio, bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Tudo bem? O Robertson, não achei que seria tão difícil estudar, estudar, estudar. Não tem milagre. Não tem milagre mesmo. Não tem milagre mesmo, mesmo, mesmo. Bom, então falando no setor de energia.
principalmente no setor de energia renovável, de energias renováveis. Na semana passada, eu já convido vocês também para verem as fotos, nós oficialmente fizemos o primeiro evento da nossa sede, da sede da Nomus, em Belo Horizonte. Foi realmente incrível. Recebemos mais de 40 clientes lá, foi super bacana. E lá um dos clientes questionou em relação, porque existe uma empresa, inclusive, a Horizon, que o Max, né, coloca dentro das recomendações dele, e ela trabalha com os resíduos, né, de lixo. E daí ele falou assim: poxa, será que a gente está indo cada vez mais atrás dessa eficiência, principalmente dessa questão de sustentabilidade? Sim. Estamos indo cada vez mais. Tanto que esse é o maior problema dos carros elétricos ainda não terem disparado. Por quê? Porque ainda há a questão do descarte de bateria desses carros elétricos. Ainda há a questão. Então, assim, tudo bem, você não polui no dia a dia, mas você vai poluir através do lixo que aquilo vai gerar. E como a gente vai conseguir trabalhar com o lixo eletrônico, tecnológico que aquilo vai gerar? Né? Então, estão mudando cada vez mais as commodities que estão em volta disso. Eu lembro que um dos posts lá no meu Instagram, no @brualeman, eu comentei um, o quanto aumentou o ETF de lítio, né? Porque o lítio utilizado na bateria, o quanto todo mundo está atrás dessas reservas, principalmente aqui no Brasil. Elon Musk já tentou comprar, tem uma outra empresa também que está atrás disso. Então, assim, precisamos estar, se vocês que gostam de operar, eu acho que é interessante, principalmente agora, começar a se posicionar, ao invés de achar a próxima Nvidia, começar a se posicionar em setores que sejam interessantes, conforme os problemas geopolíticos vão se desenrolando e desenhando. Eu acho bem interessante isso. Eu acho, enfim. É bacana vocês pensarem nisso, é bem profundo, né? Tô aprofundando aqui, eu tô trazendo agora relações internacionais puras aqui. O Rodrigo aqui, ó, vamos por os comentários. O Rodrigo, Bruna, agora que você citou o ETF, gostaria de saber a sua opinião sobre investir somente em ETF versus stock picking nos Estados Unidos. Bem simples. Isso é muito simples. O primeiro fator que vai depender, você não vai fazer stock picking se você tiver um valor relativamente baixo. O que seria um valor relativamente baixo? Se você investir menos de $1.000 por mês, eu não acho que vale a pena você ficar comprando ações, tá? Menos de $1.000 por mês. De $750 por mês. Eu não acho que vale a pena você ficar comprando ações. Por quê? Porque você pode se posicionar em ETFs específicos, né? Então, principalmente o SP500, o QQQ, que a gente está falando sobre tecnologia de Nasdaq. Você tem, por exemplo, de defesa, você pode ter um de energia. Enfim, tem vários setores super interessantes lá. Inclusive o de robótica e inteligência artificial que cresceu bastante esse ano. É mais interessante? Sim. Por quê? Porque senão você vai fazer um stock picking, você vai ter uma empresa só, você vai depender só daquela empresa de potencializar, de ter um ganho muito maior, né? Para você conseguir ter um ganho muito maior, e o valor vai ser pequeno. Então, assim, vamos dizer, 1.000% de $10, $20, $100, você vai ficar com $100 em cada ação. Tem ação que já está custando muito mais que isso. Então, não sei se compensa. Essa é a minha opinião. Os Estados Unidos, com a gama de produtos que tem, principalmente voltado para ETF, é muito interessante. Até que até os clientes de alta renda, então, por exemplo, tem uma cliente de $800.000 que ela tem posições em ETFs, ela não tem ações, ela tem ETFs, ela tem e títulos de renda fixa, então bonds e fundos mútuos. A gente faz a distribuição entre esses produtos, porque também a gente acha mais interessante. Ah, Bru, mas eu não sei. Qual que é o outro ponto do stock picking? Aí sim, se você tiver valores maiores de forma recorrente para aportar, o stock picking ele vai fazer sentido. Mas você nunca vai abrir mão do ETF. Eu sempre falo, o ETF do SP500, por exemplo, todo mundo tem que ter na carteira. Todo mundo vai ter na carteira. E aí você vai fazendo stock picking de outras determinadas ações. Não tem problema. Vai comprando, vai analisando, se você quer analisar mais profundamente. A chance de ganho exponencial intensifica, mas de queda também.
O ETF, vamos se dizer que todo o gráfico de ETF ele é mais constante e crescente. Eu acho que essa é mais ou menos a minha opinião sobre isso. Não sei se você concorda. É, eu acho mais interessante. Eu não era tão assídua assim de ETF. Hoje, cada vez mais, eu estou colocando mais dinheiro somente nos ETFs. Ah, posso perder dinheiro em algumas posições? Sim, se eu tivesse colocado muito mais dinheiro em Nvidia, por exemplo, desde o começo do ano que cresceu, sei lá, 120, sei lá quantos por cento aí desde que eu coloquei, eu teria ganhado muito mais. Mas assim, é o e se, que são as operações do e se acontecer, a gente não sabe. Então, o ETF você tem esse ganho um pouco mais constante, você tem esse um menos volátil, se assim a gente pode dizer, do que escolher uma ação só, tá bom? Então, eu acho que dá para fazer essa mescla a partir do momento que você tem valores mais interessantes, mais robustos ali para investir mensalmente. Senão, a carteira de ETF, ela é a mais inteligente, é o que você pode fazer, tá bom? Alguma pergunta, gente? Selma, é difícil, mas satisfatório. Fazer o trade é difícil, mas é satisfatório? Rodrigo, perfeito, muito obrigada. Eu tenho a visão de percentual mesmo, ao invés de valor. 70% ETF, 30% estoques. É excelente. Isso também é excelente. Você pode fazer nesse determinado percentual e sempre tentar deixar esse equilíbrio, realizar lucro dependendo da ação. Disney, por exemplo, é uma ação que eu gosto de realizar lucro, porque ela tem uma volatilidade relativamente grande num curto espaço de tempo, não curto de meses, né? Mas assim, 1 ano, 2 anos, ela tem uma volatilidade grande. Acho que eu já realizei ela algumas vezes e ela fica ali na baixa, eu vou realizando e vou mantendo. Mas essa distribuição é interessante, tem posições que a gente faz isso. Eu faria até de uma outra forma, tá? Na verdade, não. Eu colocaria 60% de ETFs de renda variável, 10% no ETF de renda fixa, que não é para você ter ganho, é só para você deixar ali na conta para você utilizar para viagem, né, para gastar muito menos, porque daí você pode colocar, é para você ter liquidez e 30% estoques. Ou tira um pouco de cada, 65% ETF de renda variável, 25% de estoques e 10% ali um ETF de renda fixa para que você possa ter liquidez, tá bom? Liquidez é bem interessante. Tem o SHV, tem. Não, SGOV, tem o. É o SHV, gente. Tem o SGOV, isso mesmo. O SGOV que está US$ 100 agora. Ele é um dos ETFs de renda fixa. Deixa eu ver o SHV, que ele tem uma volatilidade. Ele é de tesouro de curtíssimo prazo, tá bom? Também, o SHV também é um título interessante. E o TFLO também é interessante para você ter essa liquidez. TFLO, perfeito, isso mesmo, legal, muito obrigada. Vou estudar e rebalancear a minha carteira. TFLO, basicamente, eles são bem parecidos ali. O que muda, na verdade, é que os ETFs dos Estados Unidos, então, quando de renda fixa, você pode ter ETF por prazo, a grande maioria é ETF por prazo, e alguns têm algumas misturas. Então, o TFLO ele tem uma mistura um pouquinho maior, dando uma prioridade para os títulos um pouquinho de longo prazo. Então, conforme a taxa de juros vai caindo, ele tende a cair num espaço de tempo um pouco maior, porque ainda tem títulos ali com taxas altas. Então, se você pega o SGOV ou o SHV, como são de 0 a 3 meses, títulos de 0 a 3 meses, por exemplo, no SGOV, então, caindo a taxa de juros, você vai ver a rentabilidade ou o pagamento de dividendos desse ETF cair mais rapidamente, tá bom? Renda fixa costuma usar ambos que citei. Perfeito, pode usar, não tem problema, tá bom? Pode usar dessa forma. Você já está com a conta aqui na XP Internacional, né? Já fala com a nossa mesa se tem a carteira. Com título de longo prazo é o TLT. Na verdade, TFLO é curto prazo. Não, mas o TFLO, ele tem uma mistura. O TLT, longuíssimo prazo eu não gosto, tá? Longo prazo Bruna, não gosto. Quando a gente fala de taxa de juros dos Estados Unidos, pensa que, por exemplo, todo mundo fala para você pegar um título de até 7 anos, porque existem os ciclos econômicos. Tem economista que não acredita nos ciclos econômicos, mas alguns países específicos, os ciclos econômicos funcionam. Qual que é o principal ponto dos ciclos econômicos? Se você pegar um título de muito longo prazo,
você tende a pegar uma nova crise. Tá? E se você pegar uma nova crise, o seu título vai desvalorizar. Então, a volatilidade do preço do título de renda fixa vai ser muito maior no longuíssimo prazo. Né? Teve gente aí, vou comprar um tesouro de 30 anos. Não faça isso, não compra o tesouro de 10 anos. É interessante você pegar títulos ali. 10 anos eu acho que está até um pouco passando, mas de 5 a 7 anos é uma coisa interessante. Inclusive os bonds, que são os títulos de renda fixa, de corporativos que a gente tem aqui em ambas as plataformas, a gente tenta encaixar de 5 a 7, 8 anos, para você não pegar e para você conseguir eventualmente fazer uma marcação a mercado, né? No ETF a gente não consegue fazer a marcação a mercado, então você não consegue colocar um título de liquidez. Então o TLT, ele tem um pouquinho, acho que a volatilidade dele é um pouquinho maior, não é um título que eu amo, tá? Não é um título que eu gosto, não é um título que me agrada. Enfim, né? Nos últimos 5 anos, por exemplo, ele teve uma desvalorização aí de em torno de 30%. Então, não sei. É minha opinião, tá? Minha opinião. Eu acho que não é um título tão interessante assim, principalmente por conta da volatilidade. Mas se apostar em mais um corte de juros americano, o TLT seria uma opção para esse rally no final de ano. Com título de longo prazo, o TLT pode ser interessante, pode ser e pode não ser. A gente não sabe o quanto que a taxa de juros dos Estados Unidos vai cair. Então, assim, num curto espaço de tempo, você não vai conseguir para o rally de final de ano. Eu acho que não. Porque, assim, vocês estão pensando num corte de taxa de juros, mas eu estou pensando, inclusive no programa passado, eu e o Beto, a gente falou, nós estamos pensando que vai ser muito devagar esse corte de juros. Se for dessa maneira, para esse rally que todo mundo está tentando buscar num curto espaço de tempo, provavelmente pode dar ruim, tá? Por quê? Porque os países desenvolvidos, a gente já tem aquela teoria, então está se desenvolvendo isso, que os países desenvolvidos eles vão ter que se acostumar a viver em períodos mais inflacionários. Então, assim, se você vê a expectativa dos juros dos Estados Unidos de chegar a 3, 2,5 daqui 3 anos. Né? Então, assim, calma, o ciclo econômico ele não funciona de uma forma tão rápida assim. E tome muito cuidado com esses rallies que a gente teoricamente vai falando. Não é só porque a gente teve 0,25 meio de corte de juros que a gente vai lá e acha que a bolsa vai estourar, tá bom? Tem N fatores, principalmente a gente tem eleição e o ano que vem a gente vai ter que ver como que os Estados Unidos vai resolver seu problema fiscal e a gente está com um processo de desdolarização e muitas pessoas comprando ouro. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo antes da gente pensar nisso. Eu acho que o rally ele está acontecendo, ele já aconteceu e está acontecendo em alguns setores e estoques específicas. Essa é a minha opinião, tá bom? Pouquinho da minha opinião, não sei se vocês concordam comigo. Vamos lá, show, obrigada. Rodrigo César, mais alguma pergunta, gente? Eu ia falar sobre uma outra notícia aqui, mas a gente tem mais 2 minutinhos. Não sei se a gente vai conseguir falar um pouco, né? Deixa eu ver, vocês têm mais perguntas. Obrigado e tenha uma boa tarde, Bru. Imagina, obrigada a você. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vocês já abriram a sua conta internacional, já começaram a investir? Eu estou aqui há meses falando para vocês investirem no exterior, né? E vocês não fizeram isso. Ó, tem um negócio, entra num site depois, chama The Business, Biznes. Inclusive tem um gráfico aqui, o gráfico do dia da semana passada que eles mostraram, são top 10 de produtores de energia eólica, né? Também um setor em crescimento, energias renováveis, energias alternativas. A China é disparado, com 441 gigawatts de produção. Depois vem os Estados Unidos com 148. Ele está tentando correr atrás. E depois vem Alemanha e Índia. Essas 4 potências dizem que nos próximos anos podem mudar a ordem mundial, tá? E se tem um ETF interessante para investir, a gente pode olhar
A gente pode olhar esses países. Na Alemanha, eu prefiro muito mais as small caps da Alemanha. Elas são muito mais interessantes e têm um crescimento muito mais interessante, tá? Na Índia, ainda não achei nenhum ETF ali muito interessante, mas a gente pode começar a se aprofundar. China, eu não gosto, tá? Eu não invisto em nenhuma ação, eu não tenho nenhuma posição na China. Eu, particularmente, não é um mercado que eu vou atrás. Tiago, show, Bruna. Já segui as suas indicações de enviar para lá e me dei muito bem. Yes. É sobre isso, meu povo. É sobre isso. Fico feliz que você tenha tido resultado, Tiago. Muito feliz mesmo. Então, só finalizando aqui sobre essa questão da energia eólica, então, se você vê esses 4 países, China, Estados Unidos, Alemanha e Índia, pode ser, né, historicamente, eles estão, enfim, seguindo caminhos para mudar a ordem mundial, a ordem das coisas. Então a gente tem que olhar com carinho. E, eu ia falar sobre um ETF interessante. Antes de finalizar aqui, ó, mais um minutinho. Tem um ETF muito interessante que está crescendo bastante, que é o ETF da Argentina. A Argentina está conseguindo sair aparentemente do buraco, né, gente? Eu fui recentemente, ainda estava cara, tá? Ainda estava cara, mas está conseguindo dar uma segurada. Pode ser, já teve um crescimento um pouco expressivo, mas se a gente olhar um pouquinho lá das políticas econômicas do Milei, ele está conseguindo cada vez mais espaço e ainda pode ser interessante investir por lá. O ETF ARGT. ARGT, isso mesmo, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu mandar um beijo aqui para todo mundo que participou. O Rock, já falei, qual é o ETF da Argentina? ARGT, tá bom? O Rodrigo, o Tiago, a Selma. Enfim, fiquei muito feliz que vocês participaram bastante aqui, principalmente nos comentários, que eu sempre falo, né? O programa não sou só eu, quem faz são vocês também. Cláudio, Marcelo, Roverson, enfim, todo mundo. Um beijo grande, meus queridos, e até semana que vem.